Aleluia! Emmanuel. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Obrigado, Senhor. Hoje nossa mensagem se chama Você é um homem de fé. O nosso texto de referência está no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Ouçam isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Repitam comigo. Eu sou um homem de fé. Isso significa que todos nós somos filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Estão comigo? Todos nós somos filhos de Deus, pela fé em Cristo. Escalar uma montanha é uma figura da vida de fé. Durante as nossas vidas, nós devemos continuar nos movendo para cima, mais alto. A fé em nós cresce mais forte enquanto escalamos mais alto. Você pode ser ousado na sua vida cristã através do saber que você é um homem de fé. Diga ao seu vizinho, você pode ser ousado na sua vida cristã através do saber que você é um homem de fé. Através do saber que você é uma mulher de fé. Alguém pode dizer, isso é demais para mim. O que é demais para você? Quando sofremos perseguições nas mãos do nosso inimigo, isso nos faz ser conhecidos por todo mundo. Quanto mais intimidação, quanto mais perseguição, quanto mais xingamentos, mais você se fortalece no Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nossa linguagem se torna de super-homens. Sim, eu estou te dizendo, sou filho de Deus, sou redimido, nasci de novo. Fracasso e derrota são coisas do passado, estou ligado com Deus. Nós falamos como pessoas de outra raça. Nós falamos como pessoas de outro reino. Estamos aqui, vivemos no mundo, mas não somos parte dele. É por isso que falamos como pessoas de outra raça, de outro reino. Aqui não é o nosso lar. Nós estamos apenas passando por aqui. Nós temos autoridade. Deus está apoiando a nossa posição. Nós temos a ousadia para falarmos a linguagem do nosso Pai tão comumente quanto o incrédulo fala a respeito de seu medo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17, todas as coisas se passaram. Isso é, todas as coisas se fizeram novas. As coisas velhas foram embora. Enfermidade, doença, frustração, essas coisas tolas se passaram. Nós temos a natureza de Deus, a glória dele, o poder dele, a majestade dele. O nome de Jesus tem poder
de fato. Somente os que são comprometidos com a glória dele. Se você não está comprometido com a glória dele e está chamando o nome dele, você está perdendo seu tempo. Vamos abrir rapidamente no livro de Romanos, capítulo 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Que bênção é ter a certeza, ter a certeza de que não importa como você se sinta, Deus diz que a fé é algo que você já tem. Diga ao seu vizinho, não importa como me sinto. O que quero dizer com não importa como eu me sinto? Um homem pode ser pobre e ainda assim ser um amigo de Deus. Você pode estar com seu corpo enfermo e ainda assim ser um favorito, um candidato ao céu. Quando um rico vê um pobre, ele diz, veja esse homem, isso é resultado do pecado dele. Quando aqueles que têm boa saúde veem um enfermo, dizem, ele cometeu algum pecado. Jesus diz que a fé é algo que eu já tenho. É um dom de Deus. Diga ao seu vizinho, você não deve se concentrar. Diga ao seu vizinho, na sua situação. Se você quer servir a Deus em verdade e em espírito, você não deve se concentrar na sua pobreza. Você não deve se concentrar na sua enfermidade. Porque um homem pode ser pobre e ainda assim ser um candidato do céu. Abram no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O que isso significa? Deus te deu uma medida de fé. Notem isso. Não apenas uma medida de fé, mas a medida de fé. Novamente, não apenas uma medida de fé, mas a medida de fé. Deus te deu. Não é sobre quão pequena é a sua fé. A quantidade de fé não é o que importa com Jesus. A palavra de Deus deverá ser a base da nossa fé. Nosso olhar para a promessa de Deus é uma boa razão para buscarmos a Deus por misericórdia, por favor, por libertação, por cura, por salvação. Estão aí? Então, não há tempo para pararmos de buscar até que Deus retire sua palavra. Vinde a mim e
Ele disse que o fraco diga, que o pobre diga, que o enfermo diga. Diga ao seu vizinho, nosso olhar para a promessa do Pai é uma boa razão para buscarmos a Deus por misericórdia, por libertação, por salvação, por redenção. Portanto, não temos tempo para parar. Busque, 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 até que Deus retire sua palavra. A razão para a fé é tão boa quanto a palavra de Deus. Nunca é adequado basearmos a fé na nossa melhora após a oração. Porque esse problema que você tem pode ser para te preparar para os desafios à frente. Se você estiver pedindo a Deus para te curar, você está apenas se perturbando. Isso pode servir para te parar por um tempo, a fim de te preparar para os desafios à frente. Pode servir para te parar por um tempo, a fim de te preservar. Pode servir para te preparar. Pode servir para fortalecer o seu desejo por Deus. Pode servir para te levar a um novo nível na vida. Pode servir. Pode servir, pode servir. Quem sabe o que aconteceria se sua oração por uma condição melhor fosse respondida? Pergunte ao seu vizinho, quem sabe o que aconteceria se sua oração por uma condição melhor fosse respondida? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero mover essa montanha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas a montanha ainda está lá. Se eu disser, Deus me curando ou não, é Ele quem cura. Deus me libertando ou não, Ele é meu libertador. Se Deus... Você diz, preciso de cura. Eu estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Após a oração, a dor de cabeça persiste. Se Deus te curar ou não, é Ele quem cura. Deus te abençoando ou não, te libertando ou não, Ele é meu libertador. Diga ao seu vizinho, crer nele honra a Ele. Mesmo que todos os sentidos contradigam isso. Crer nele honra a Ele. Mesmo que todos os sentidos contradigam isso. E Deus também honra aqueles que o honram. Se eu creio que Deus é quem me cura, eu devo ter confiança na habilidade dele em curar. Aprender como ouvir a Deus após a oração é uma bênção muito maior do que a cura. Quando você é pobre e ansiosamente necessitado de uma bênção, você não se importa qual seja a fonte que provê essa bênção. Aprender a ouvir de cima, após a oração, é uma bênção muito maior do que o que você está buscando. Você está buscando por bênção, por cura? E não descobriu. Por quê? A oração de fé pode ser repetida 10.000 vezes. Vejam o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi até Deus dizendo, Deus, há um espinho na minha carne. E Deus disse, vá, se sente. Porque ele ouviu a Deus. Supondo que ele não tivesse ouvido, ele teria ido por outro caminho. Ele ouviu a Deus. E o Senhor disse, minha graça é suficiente para você. Ele disse, tá bom, obrigado. Na segunda vez que ele foi a Deus,
Ele ouviu, a minha graça é suficiente para você. Isso o encorajou a esperar pacientemente. Mas você ouve a Deus? Você já ouviu a Deus alguma vez? Você continua recebendo cura, bênção, libertação, mas você já ouviu a Deus? Diga ao seu vizinho, aprender como ouvir após a oração é uma bênção muito maior do que isso é o que te faz um homem de fé, não é a bênção que você recebe. Porque nunca é apropriado basearmos nossa fé na nossa melhora após a oração. Não, Jesus Cristo, eu estou enfermo, me cure, me cure, me cure, me cure, me cure. No final das contas, essa enfermidade persiste. E você diz, não, eu não tenho fé, é por isso que não recebi. Não. Diga, não. Pode ser para te preservar. Pode ser para te preparar para o desafio à frente. Pode ser para te levar a um novo nível. Pode ser para te fortalecer. Essas coisas não vêm de Deus. Elas vêm do adversário. Mas Deus também usa as coisas tolas. Diga ao seu vizinho, aprender a ouvir de Deus após a oração é uma bênção muito maior, uma cura muito maior, uma libertação muito maior do que o que você está procurando. Podem se sentar. Quando você olha o que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Eu disse a vocês, desde o começo, que a palavra de Deus deve ser a base da nossa fé para apropriar a fé. Primeiro, simplesmente creia na palavra de Deus. Que Deus fará exatamente como Ele prometeu. Você está enfermo? A palavra de Deus diz que o enfermo diga, sou curado. Você já está curado. Essa é uma cura no tempo passado. O que você está procurando é uma vitória do tempo passado. Seja totalmente persuadido pela palavra de Deus somente. Não pelo que você ouve, pelo que você vê, ou pelo que sua situação aparenta ser. Esse é o segundo ponto. Terceiro, o que você precisa hoje é se apegar rapidamente à sua confiança na palavra de Deus, quando a sua fé é testada. Se apegue rapidamente à sua confiança na palavra de Deus. Qual a sua confiança na palavra de Deus? Minha confiança na palavra de Deus é que Jesus é o Redentor. Ele me redimindo ou não? Jesus é o libertador. Ele me libertando ou não? Essa é minha confiança. I've come to say how much I love you. Hallelujah. I've come to say how much I adore you. Lord, I'm not here to complain about my many problems. By your Spirit and your grace, I'm confident you surrender. Lord, I'm here to say
Aleluia! Eu creio que nós pousamos. Sim, você está agora no aeroporto, pronto para pegar sua bagagem. Essa bagagem está cheia de bênçãos.